Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para dizer que eu tô muito feliz com o nosso canal, muito feliz com o engajamento, principalmente para as minhas turmas de quinto e sexto ano que tanto têm ajudado no nosso canal. Já somos mais de 200 inscritos e segue aí novos vídeos. Os vídeos de agora serão para o 8º ano, então agora eu peço para a galerinha do 8º ano ficar muito ligado nos próximos vídeos que serão postados hoje. Curte, comenta, compartilha, por favor, se inscreve no nosso canal, pede pra mãe, pro pai, pro periquito, pro papagaio, todo mundo se inscrever aqui. Porque quando eu tiver mais de 500 inscritos, eu libero mais vídeos para as hacks e provas de vocês. Então, eu tô esperando inscrições. Se eu conseguir chegar na marca dos 500 inscritos até o próximo trimestre, vai ter mais vídeo para vocês. Simbora lá, gente! A nossa aula hoje é a aula de conjunto numérico. Não esquece, se você não se inscreveu, se inscreve. Vamos dar uma olhadinha agora nesse conteúdo de conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são muito fáceis de entender. Eu trouxe aqui para vocês um esquema, se quiser dar um pause no vídeo, copiar no caderno, fazer um resuminho, pode fazer, tá? Então, nesse conjunto aqui, a gente tem o conjunto N dos números naturais, que são aqueles que a gente aprende lá na educação infantil, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele começa no 0 e vai somando de 1 em 1. São os números inteiros e positivos. Algumas representações podem aparecer para vocês diferentes. Quando aparecer o N com um asterisco em cima, significa que são todos os números do conjunto natural, com exceção do 0. Então, seria o 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o infinito. Quando aparecer um NP, são os conjuntos dos números pares. Um NI são os ímpares. E os P's são os primos, né? Então, conjunto dos números pares pode começar lá no 0, que o 0 é par. 0, 2, 4, 6, 8. Já o dos ímpares não entra o 0, porque o 0 não é um número ímpar, né? Então, seria 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Depois do conjunto dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que na verdade são os números naturais também, só que além dos números naturais vão entrar os números negativos, porém inteiros. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então são os números positivos e negativos, mas que não compreendem números com vírgula, frações, são números inteiros, certo? E aqui tem uma informação importante, ó. Esse símbolozinho aqui, esse Czinho, indica está contido. Está contido quer dizer que ele está dentro. Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos números inteiros. Os números naturais estão aqui dentro, ó, dentro do conjunto dos números inteiros. E nós também temos algumas representações que podem aparecer aí um pouquinho diferente. Então, com o asterisco em cima, você já sabe que é sem o 0. Então, pode ser os números negativos, positivos, mas sem o 0. Quando eu coloco com maisinho, indica que eu só quero os positivos. Então, é o 0 e os positivos. Ou seja, é a mesma coisa. Quando aparecer o conjunto Z+, que é dos inteiros positivos, é a mesma coisa que o conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando aparecer negativo, são os números negativos que vêm lá do infinito, então eu ponho 3 pontinhos e venho menos 5, menos 4, menos 3 e vai até o 0. E quando eu coloco o asterisco, por exemplo, e o negativo, indica que eu quero os números negativos, mas sem o 0. Agora, o próximo conjunto que vocês vão lembrar é o conjunto Q, que é dos números racionais. Então, no conjunto Q também entra os naturais, também entra os inteiros. Então, o conjunto Q ele é um conjunto maior, ele abrange os naturais, os inteiros, e aqui vai entrar as frações, as raízes também podem entrar, assim como elas entram nos inteiros, né? Entra as dízimas periódicas, que são aqueles números que nunca têm fim, mas que têm uma repetição. Por exemplo, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. É infinito, mas é uma dízima periódica, entra aqui. Então, além dos naturais, dos inteiros, entra também as frações e as dízimas periódicas. Daí nós temos os números racionais. Reparem que o conjunto dos naturais está contido dentro dos inteiros
E também dentro dos racionais estão os inteiros e os naturais. Então, todos eles, quando eu falo dos racionais, eu estou falando também dos inteiros e também dos naturais. E também tem algumas representações que vocês podem observar. Por exemplo, o Q com positivo são os racionais positivos e inclui o zero. Se tem um asterisco em cima, são os positivos sem o zero. Se tem só um negativo, são os negativos e o zero. E se tem um negativo com asterisco em cima, é os negativos sem o zero. E aí a gente tem um conjunto à parte, um conjunto dos irracionais. Os irracionais são um conjunto à parte, eles não contemplam os números que estão dentro dos naturais, ou os números que estão dentro dos inteiros, ou dentro dos racionais. Dentro dos irracionais fica só eles mesmos, que é o quê? As dízimas não periódicas, que são aqueles números que não têm fim, que tem 3 pontinhos, mas que não são dízimas periódicas, quer dizer, são números aleatórios sem fim, não é tipo 0,33333. É 0,45978 e continua. Então, dízimas não periódicas, o π, que vale 3,1415, então ele vai continuando, né? O π também é um número irracional. E raízes não exatas, tipo a raiz de 3, a raiz de 2, que são números com vírgula ali, que não são raízes exatas. Então, essas são as informações gerais para você conhecer os conjuntos. Quando a gente fala de conjunto numérico, não tem como eu falar de conjunto numérico sem apresentar para vocês o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele vem indicando, né, como é que funcionam os conjuntos. Então, olha só, uma coisa importante. Esse conjunto geral que vocês estão vendo aqui é o conjunto dos números reais. Dentro dos reais, a gente tem os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Dentro dos naturais, a gente tem aqueles que são positivos, incluindo zero, e que não tem vírgula, são inteiros e positivos. Por exemplo, os primeiros que a gente aprende na escola: 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Dentro dos inteiros, que é o Z, vocês vão ter esse 0, 1, 2, 3, 4, por isso que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto Z, ele está dentro do conjunto Z, mas também abrange os números negativos e inteiros. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e assim sucessivamente. Agora, dentro dos racionais estão os naturais, estão os inteiros e também vão estar as frações, dízimas periódicas, 0, 7, 7, 7, 7, 7, ou 1,4 e um risquinho em cima. Esse risquinho indica que esse 4 repete, que é uma dízima periódica. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números racionais, que inclui os inteiros e os naturais. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números, o conjunto está dentro dos números naturais, estão dentro dos inteiros, que também estão dentro dos racionais. Então, os naturais estão contidos dentro dos racionais, os inteiros estão contidos dentro dos racionais, ou os racionais, que é o quê? Contém o conjunto natural, contém o conjunto dos inteiros. Agora, os irracionais não. Eles não abrangem os naturais, os inteiros. Eles ficam à parte, que é o π, as raízes não exatas, por exemplo, raiz de 3, raiz de 2, e as dízimas não periódicas, que são aqueles números que não têm fim, mas que também não têm uma repetição. Agora, quando eu junto os irracionais com os racionais, tudo isso junto forma o conjunto dos números reais. Então, os reais, eles contêm os irracionais e os racionais. Todos ali contemplam o conjunto dos números reais. Agora, vocês devem ter visto ali algumas representações que vocês vão usar algumas vezes. Essas letrinhas aqui tem algumas representações que vocês vão precisar usar, ou em verdadeiro ou falso, ou em questões de prova. Então, aquele E o E cortado, ele é usado para pertence e para não pertence. Quando eu vou utilizar ele, professora? Olha a dica, se liga na dica. Quando você tiver um número e um conjunto para comparar. Sempre que for um número e um conjunto, você vai usar pertence ou não pertence.
Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 8 e um conjunto dos naturais. Então, eu vou usar pertence ou não pertence. O número 8, que é um número inteiro e positivo, ele pertence ao conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Pertence. Então, tu vai colocar a letra E. Agora aqui eu tenho 5,72 com um tracinho em cima. Esse tracinho em cima indica que é uma dízima periódica. Então, é 5,72, 72, 72. Dízimas periódicas pertencem ou não pertencem ao conjunto dos números racionais? Que é o quê? Pertence. Agora, aqui já é diferente. Você não pode usar pertence ou não pertence. Você tem dois conjuntos comparando entre si. Então, você vai usar está contido, que é esse aqui que a gente está vendo agora, ou você vai usar o não está contido. Ou ainda, você pode usar o contém e o não contém. Qual que é a diferença que eu costumo usar? Quando o conjunto for um conjunto menor, eu uso o está contido ou não está contido. Então, quando o primeiro é um conjunto menor e o outro é o conjunto maior, eu costumo usar o está contido e o não está contido. Quando, por primeiro, vem um conjunto maior e depois um conjunto menor, como é o caso aqui, ó, os reais é um conjunto maior do que os naturais. Tem mais elementos dentro dos reais do que dentro dos naturais. Aí eu gosto de usar o contém ou não contém. Mas isso aqui, tanto faz. O está contido quer dizer que está dentro. Essa é a ideia de estar dentro. E o contém é que possui, que tem. Lembra assim, ó, contém que tem. Então, ele está por fora, tá? Está por fora, porque dentro dele tem outro conjunto. Então, olha só, vamos lá. Aqui a gente tem um conjunto menor, que é dos inteiros, depois dos racionais. Pelo diagrama dá para ver, ó, o conjunto dos inteiros é menor do que dos racionais. Então, os inteiros estão contidos ou não estão contidos dentro dos racionais? Então, ó, os inteiros, eles estão dentro dos racionais. Então, está contido. Então, você pode colocar a letra C, de está contido. Agora, tem uma pegadinha. Tem que tomar cuidado com isso aqui em prova, ó. Tem o que parece ser uma fração, e é uma fração, e tá falando do conjunto dos números inteiros. Ah, professora, número inteiro é só menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3. Não contempla número com vírgula, então não entra a fração, porque a fração faz parte do conjunto dos racionais. Só que se você dividir e essa divisão der exata, ele pode entrar dentro dos números dos inteiros. Então, tomar cuidado com isso. Se eu for vir aqui, ó, e fazer essa divisão, ó, menos 135 dividido por 3, ó, 4 vezes 3 dá 12, sobra 1, baixo 5, dá 5, que dá 15, divisão exata, resto 0. Isso aqui é a mesma coisa que menos 45. E menos 45 tá dentro dos números inteiros? Tá. Então, a gente vai usar pertence. Então, tomar cuidado com isso. Agora eu tenho um conjunto maior, que é dos reais, em relação aos naturais. Reparem, ó, o conjunto dos reais é tudo isso e os naturais é isso aqui. Então, eu tenho primeiro um conjunto maior, depois um menor. Aí eu gosto de usar o contém ou não contém. Então, o conjunto dos reais, ele contém os naturais dentro dele ou não contém? Esse símbolo tá errado. Esse símbolo aqui é do está contido. Também posso escrever, ó, o conjunto dos números reais. Agora, os reais está contido dentro dos naturais, porque quando tu fala está contido, tá querendo dizer que tá dentro. O conjunto dos números reais está contido dentro dos naturais? Não está contido. Pode ser assim? Pode. Isso é verdadeiro. Ou você pode dizer também de outra forma. O conjunto dos números reais contém o dos naturais. Por que contém? Contém quer dizer que tem dentro dele. Então, dentro do conjunto dos reais, tem os números naturais. Então, ele contém. O ser virado quer dizer que ele contém que dentro dele tem os naturais. Agora, conjunto dos números naturais está contido dentro dos inteiros ou não está contido? Os naturais são os menores, ó, eles estão dentro dos inteiros ou não estão? Estão, então está contido. Agora, o conjunto dos números irracionais
está contido, os irracionais estão contidos dentro dos racionais? Não, ó, aqui estão os racionais, aqui à parte estão os irracionais. Então, ele não está contido, ou eu posso também dizer que ele não contém. As duas formas estão corretas, tá? Normalmente, em prova, a professora já coloca o símbolo e manda analisar como verdadeiro ou falso. É o mais comum que vocês vão perceber. Agora, quando se fala de conjunto, quando a gente trabalha os inteiros, às vezes as professoras podem vir com algumas afirmações assim, por exemplo, ó. O oposto de 12. O que é oposto? É o mesmo número, só que com sinal invertido. Quando eu falo oposto de 12, se o 12 está sem sinal, sempre que estiver sem, ele é positivo. Se eu estou falando o oposto de 12, então vai ser menos 12, 12 negativo. 12 negativo pertence ou não pertence? Já que é um número e um conjunto. 12 negativo pertence aos inteiros. Agora, o módulo de menos 5, tá? Isso aqui eu coloquei depois. Esse símbolozinho aqui é de módulo, tá? Para um pensamento. O módulo de menos 5. Módulo é quando você vê esse símbolo aqui, ó. O módulo de menos 5 ou de mais 5 é a mesma coisa. É simplesmente 5. Módulo é quando eu pego um número e não penso no sinal dele. Eu só penso no número. Eu esqueço o sinal. Então, o módulo de menos 5 é pensar simplesmente 5, sem pensar no menos. Então, o 5 pertence aos naturais? Pertence. O sucessor de menos 10. Aqui que os alunos têm muita confusão. O que é sucessor e antecessor quando tem número negativo? Sucessor é um a mais. É o que vem, é o à frente dele. Quem vem depois do menos 10 não é o menos 11. É o contrário. É o número que está depois do menos 10, então eu tenho que somar mais um a ele. Ou seja, eu estou devendo 10, o sucessor é um a mais. Se eu estou devendo 10 e eu paguei 1, eu vou ficar devendo 9. Então, o sucessor de menos 10 é menos 9, não menos 11. Tomem cuidado com isso. Então, o menos 9 pertence aos racionais? Pertence. Então, você coloca ali um pertence, porque os racionais entram os inteiros e também os naturais. Então, tomar cuidado. Sempre que falar de sucessor, você tem que somar mais um e antecessor diminuir um, para não confundir ali dentro dos conjuntos. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesses 20 minutinhos de aula, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês sobre conjuntos e não perca a nossa próxima aula, que vai ser de intervalos numéricos, é a reta no conjunto numérico. E outra coisa, não se esquece de se inscrever no meu canal, me dá um joinha lá, curte, compartilha e me ajuda a levar o canal pra frente. Vamos lá, turma! Pede pra todo mundo compartilhar, curtir e estudar. Quero ver nota boa, quero ver 10!